Meu lindo, minha linda, vamos em mais uma jornada, em mais um dia abençoado, buscando a sabedoria, estudar aqui em conjunto o livro da sabedoria. Meu mouse descarregou. Vamos ver? Tá ótimo. Quero te agradecer, já te disse, te digo todos os dias que eu valorizo o teu tempo. Obrigado por estar aqui em mais um dia, mais um estudo da sabedoria, buscando junto aqui o crescimento contínuo, duradouro, perspicaz e que vai trazer bons frutos, resultados, segurança, alegria, paz e tudo aquilo que você deseja. Portanto, é por isso que eu valorizo o teu tempo. Porque eu poderia, como eu sempre digo, fazer isso sozinho, mas eu decidi compartilhar com você. Então, não me importa se agora, por exemplo, não tem ninguém assistindo, mas o que me importa é que esse vídeo está gravado e você que está assistindo a transmissão ao vivo ou não assistindo, assistindo depois, porque alguém te enviou, tenha certeza, fica até o fim, que hoje vai ser mais um dia poderoso. Não sei se você já pegou seu café hoje de manhã cedo, mas é muito importante começar com o café. Gosto demais, tonifica a voz e ainda dá mais disponibilidade, né, na fala, no pensamento, mais celeridade. E é isso aí. Vamos começar hoje com o versículo, com o capítulo 19. O capítulo 19, ele vai ser um paralelo. O título já começa dizendo: o pobre sábio, o rico avarento. Vai para fazer um paralelo de pessoas que não têm condições financeiras, mas são sábias, enquanto tem pessoas que são ricas de coisas financeiras, de matéria, de dinheiro, mas são pobres de espírito. E do que adianta, né? A gente precisa estar sempre da melhor forma, né, possível para estarmos aí obtendo os benefícios. E só quem pode entregar isso para a gente é a sabedoria. Então, nesse capítulo, isso é um tema também que é profundo. Aqui vai mostrar com propriedade que nem toda a dor da vida do ser humano vem de uma perseguição externa. Outra coisa importante que vai trazer. E muitas vezes, né, essa perseguição nasce da imprudência do próprio homem, da mulher, da pressa, da resistência à correção e da falta de governo interior. Então, o Provérbio 19 é trabalhar justamente nisso, na integridade, no conselho, na disciplina, na paciência. Vai falar novamente do temor ao Senhor, da generosidade, da responsabilidade. Ou seja, vai trazer aqui pra gente um manual de uma vida estável. E essa vida que você busca, que eu busco, de estabilidade, não nasce por acaso. Ela é construída, tá bom? Então, já compartilha essa live com alguém, porque hoje a gente vai começar daquele jeito, né? Hoje tá muito bom, e eu tenho certeza que eu vou entregar aí tudo que eu tenho para vocês aqui. Comenta da onde você está assistindo, já deixa um like nesse vídeo, e cadê as pessoas que você disse que estaria com você hoje para estudar em conjunto? Então vamos nessa, aperta o cinto e primeiro versículo por bloco, como sempre, vamos o bloco primeiro do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Verdade. Eu preferiria estar do lado de uma pessoa que não tem condições financeiras, mas é uma pessoa agradável. É uma pessoa que a gente tem prazer em estar juntos, em estar próximo. Porque ainda que essa pessoa não tenha, ela vive integridade, ela está em relação igual comigo. Né? Apesar, né, de nesse caso específico eu ter um pouquinho a mais nesse exemplo específico, mas isso não significa nada a dizer, porque a moeda principal é a integridade que eu e essa pessoa tem, que você, eu e essa pessoa que você convive também tem. Então é melhor estarmos vivendo com essa pessoa que tem integridade do que com a pessoa que é insensata, que só fala tolice. Aqui está escrito no versículo 1. Versículo 2: não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. Veja, a gente tem que ter zelo, tá? Mas tem que ter zelo com discernimento. Porque zelo é você, vou zelar aqui pela melhor opinião que eu vou tomar acerca disso, melhor posicionamento acerca disso, eu estou zeloso aqui, eu estou com cautela, mas aí de repente você não tem o discernimento, acaba se precipitando por uma coisa que você esperou tanto e ainda se desvia do caminho. É o que disse o versículo 2. O versículo 3 diz assim: a perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que a sua alma se rebela. Os reflexos de uma atitude imprudente, de atos imprudentes, atitudes imprudentes, vemos na exteriorização, né, daquela vontade da pessoa que quer fazer uma coisa ruim, digamos assim, certo?
mas as consequências, né, elas serão refletidas tanto no campo físico, tanto também no campo espiritual, porque a alma não está se rebelando contra a sociedade, contra outra pessoa, mas sim contra Deus, contra o Senhor. Versículo 4. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. Não precisa nem explicar isso aqui, né? Realmente, dinheiro traz muito amigo, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. Ou seja, só precisa ter dinheiro para ter amizade. Quando acaba, vai ver quem são as verdadeiras amizades. Versículo 5. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune, sem sombra de dúvida. Inclusive, no direito, há uma matéria chamada, há um termo chamado perjúrio. Perjúrio significa dizer falso testemunho. Então, vai ter a punição, tá bom? Versículo 6. São os muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. Esses aqui são os bajuladores. Versículo 7. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Ainda que os procure para lhe pedir ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Só aqui, olha, observa. Aqui a sabedoria está dizendo, né, que o pobre ele é menosprezado, né? Ele não tem um privilégio por ele não ter condições financeiras. Mas nos capítulos anteriores, diz que aquele que trata com graciosidade o pobre é o Senhor que faz os pagamentos. Né? Há um acúmulo de bênçãos quando fazemos para essas pessoas. Então aqui está falando do pobre, que o pobre não tem moral, né? Que os amigos fogem, se ele tiver dinheiro e perder, foge dele, né? Eles procuram, né? As pessoas não os procuram, mas, né? Já sabemos, temos certeza de que quando fazemos para essas pessoas, quando estamos com essas pessoas, porque elas têm integridade e honestidade, é a melhor coisa do que estar com um rico, falso, mentiroso, enganador, salteador, tá certo? Eu vou tentar baixar a claridade um pouco para ver se vai dar uma melhorada aqui. Aí, melhorou bastante. A luz, dessa vez eu botei uma luz mais quente, o branco quente aqui, não sei se você vê minha mão. Já essa aqui tá branco frio, tá vendo? Branco frio, branco quente. Mas ficou legal agora, não foi? Comenta aqui, tá legal? Tá gostando? Se tá, eu sei, eu tenho certeza. Você tá assistindo todos os dias, é porque você está gostando. Ainda que depois de gravado fique apenas uma visualização, para mim é suficiente. Foi validada a oferta de que uma entrega gratuita alguém está valorizando. Por isso que você que está valorizando, se você comentar, me dá motivação para continuar. Aí, veja bem, nós já estamos no capítulo, né, 19. Então, bem próximo aí, a gente acabando já finaliza o mês, já finaliza o mês da melhor forma. Nós estamos apenas começando o ano. Então, esse vídeo está sendo gravado, né, no dia 19 de abril de 2026. Tá na playlist aí. Eu prometi que eu não falaria datas, mas eu tô falando. Está sendo gravado agora. Então, necessariamente, algumas coisas que são ditas tornam esse vídeo temporal. Mas a atemporalidade dos princípios que estão sendo ditos aqui, das palavras que estão sendo ditas, torna esse conteúdo eterno. Até quando durar a plataforma. Porque, de verdade, aqui, nós estamos aprendendo todos os dias coisas poderosas. E você pode, depois de acabando aqui as transmissões ao vivo, esses vídeos vocês podem acompanhar todos os meses. Eu posso mudar a roupagem, trazer uma visão diferente. Como essa proposta foi uma visão mais intelectual. Interpretação aqui bem rápida, né? Bem intelectual, bem literal. Tá? Vamos avançar para a gente poder adiantar esse vídeo da melhor forma. São 29 capítulos hoje. O bloco 2 vai do 8 ao 14, que diz assim, o versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua própria alma. O que preserva a inteligência encontra o bem. Que código poderoso de longevidade. Versículo 9. A falsa testemunha não viverá sem o castigo. E o que profere mentiras perecerá. Mentiu com falso testemunho, vai ter seu castigo. E o mentiroso vai perecer. Ou seja, perecer é morrer, é se perder mesmo. Tá? Versículo 10. Não fica bem aos tolos, não fica bem que os tolos vivam luxuosamente, mais ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. Aqui é um recado direto para quem é preguiçoso. Você vai deixar os tolos, que agem com tamanha insensatez, acumular riquezas? Vai viver de forma luxuosa? Você não vai tomar dele. Faz o que tem que ser feito, continua com a tua integridade, com a tua justiça, praticando o bem,
buscando aqui a sabedoria, entregando para outras pessoas, fazendo o teu trabalho, florescendo aonde você foi plantado, porque é vergonhoso, aqui está dizendo. E ainda mais ridículo ainda, quando o servo é quem domina o príncipe, o líder. Há uma geração, a minha geração foi a geração que teve uma opção, né, de escolher se queria ser liderado ou ser líder. Essa geração hoje me preocupa, porque essa de nova geração não quer nem ser líder nem ser liderado. É o quê? Afinal de contas. Então, quando busca sabedoria, a gente vai escolher um lugar, ou de ser líder ou de ser liderado. Não significa dizer que nós não estaremos submetidos a alguém, sempre estaremos submetidos a alguém. E esse alguém que você escolhe aqui estudando todos os dias está acima de todas as coisas, de todos os reinos, tem todo o poder, tem toda a força. É o Deus Todo-Poderoso. E se você escolhe estar com Ele, buscar a Ele, Ele vai te dar a tua posição. Ele vai te dar o teu lugar. Existirão pessoas que liderarão, existirão pessoas que serão lideradas. Mas todos serão praticantes do ID. E quem é que faz o ID? Quem ouviu. Quem ouviu? Você e para quem você enviou. Tá bom? Por isso que eu te peço para você compartilhar. Claro que eu quero que esse vídeo, a plataforma entenda que é bom pelo nível pela quantidade de compartilhamento, pela qualidade dos comentários, pelo número de curtidas. Por quê? Porque vai ser entregue para outras e outras pessoas. Então isso aqui é gratuito, não tenho troca, não quero nada em troca. O que é que eu quero? Publicização do que está sendo dito. Ah, Eric, outras pessoas falam, mas algumas pessoas simpatizarão comigo, com a minha fala. E a gente vai instruir, vai fortificar, vai fortalecer mais pessoas que amam a sabedoria. Tá bom? Vamos nessa. Eu não disse para você apertar o cinto hoje? Eu tô inspirado, graças a Deus. Melhorei da virose que estava no meio do percurso, mas aí que tá. A constância e disciplina nos mantém sempre buscando continuar para ir até o fim, tá bom? Não fica bem, como eu disse. Versículo 11. Eu falei do 10. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem ofende. 2 códigos poderosos. O cara controla seu ímpeto, as suas emoções, age da melhor forma, na hora certa, estando presente, e a sua grandeza, o seu poder, a sua multiplicação, a sua bênção, tudo está em você ser generoso. E além de tudo, você perdoar quem te ofendeu. Meu Deus, aqui é o mandamento de Jesus. E se você agir assim, já está dizendo o que é que você vai ter. Bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos, que não traz consigo dores, traz alegria. Versículo 12. A ira do rei é como o rugido de um leão enfurecido. Entretanto, sua bondade é como um orvalho que desce suave sobre a relva. É porque o líder tem que ser mesmo um líder. Ele tem que ser duro na hora certa, flexível na hora certa e, sobretudo, com dureza mesmo. Então, mas também quando ele está de bem, ele está querendo agradar, a bondade dele é como o orvalho que desce sobre a relva. É tão lindo você ver, né? O orvalho descendo assim, naquele capim verde, né? Enfim, vamos nessa. Versículo 13. Um filho sem juízo pode levar seu pai à desgraça, e a esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Concorda comigo? Eu também concordo. Versículo 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Porque os seus pais, você sabe de onde você veio. E você sabe de onde seus pais veio, seus ascendentes, os mais remotos, até a sua 4ª geração. A sua esposa, por sua vez, você pode até conhecer. No meu caso, a minha esposa é minha prima, de 4º grau, 3º grau. A minha mãe é prima carnal da mãe da minha esposa. Ainda eu conheço, mas muita coisa também não conheço. E não vou conhecer, pela individualidade. Então, quem dá o casamento, quem faz o casamento? É Deus mesmo. É Deus que faz a gente encontrar uma esposa e uma esposa sábia. Eu agradeço a Deus pela sabedoria que Ele dá à minha esposa. Sobretudo de me manter até aqui. Né? Eu não seria hipócrita, eu não seria mentiroso se eu não dissesse que muitas das coisas onde eu cheguei, o que conquistei, pensamentos, ideias, tem a ver, obviamente, com a minha esposa. Então, eu estando aqui, eu represento ela automaticamente, pela sabedoria que Deus deu a ela. Deu a ela, inclusive, lá em Provérbios 17, uma escolha, tanto a minha mulher, quanto a sua, quanto você, mulher, que está buscando também um relacionamento, você, mulher como um todo, no capítulo 17, salvo engano é o 17, deixa eu ver? Não, é o... Esqueci agora,
que fala que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. É isso. E fala basicamente sobre isso. E a minha esposa escolheu a sabedoria. Aí, ó, capítulo 14, versículo 1. Então, que bom, porque é Deus quem escolhe. Então, se você não tem um relacionamento ainda, o que é que você faz? Você já entendeu? Minha jovem, meu jovem, você ora ao Senhor e pede a Ele, busca a sabedoria que Ele te entrega, para você até filtrar quem vai ser a sua esposa, seu marido. Isso é muito importante. Aqui, diga para mim se aqui não está o código de vida. Aqui é o código atual, moderno de vida. Eu amo Provérbios. Eu amo demais Provérbios. Já perdi as contas. E todas as vezes que eu estudo Provérbios, coisas diferentes me vêm na minha cabeça. Bloco 3, versículo 15 ao 20. Já estamos chegando ao fim, falta só mais um bloco. São, ao total, 29 versículos. Versículo 15. A indolência conduz ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Concorda comigo? Agora, quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra por sua vez de Deus, certamente encontrará a morte eterna. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. Esse é versículo 17. Acompanha. E ele o recompensará regiamente. Ó, ele já começou falando dos pobres. E aí alguém que não é pobre vai olhar e falar assim, opa aí, rapaz, o pobre não tem amigo. Ou até se ele ficar rico, ele perde todos os amigos. Ninguém vai bajular pobre, só bajula quem é governante. E aí pode, nesse momento, até ter um espírito de altivez. Ó, graças a Deus eu não sou pobre, eu sou melhor. Só pode pensar assim, né? Mas aqui o que é que vem falando? Por isso que eu já falei no início, né? Porque fica código. Os provérbios é sempre código. Ele fala uma coisa no início, ele puxa, tira, entrega, bate, assopra e entrega sempre poder. E a gente tem que estar ligado nisso aí. Então quem empresta ao pobre, quem vai recompensar regiamente é Deus. Olha, uma recompensa, ou seja, eu compensei alguém, mas eu fui recompensado. Ou seja, eu compensei, alguém me compensou, na verdade. Alguém me deu o dono da prata. Aí eu fui compensei alguém na sua necessidade. Ele lá me recompensou o que ele já tinha me compensado. Isso vira uma bola de neve. Você, cada vez mais, quanto mais generoso e generosa você for, mais essa bola vai girando e você vai sendo abençoado. Concorda comigo? Ou eu estou enganado? Vamos nessa. Disciplina teus filhos, versículo 18. Enquanto eles têm idade para aprender, não compere para a morte deles, ou seja, faz o que tem que ser feito, né? Tem que fazer, tem que disciplinar. É o que vem o 18. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, não cooperes para a morte dele. Versículo 19. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio. Portanto, se tu as livrares, virás a ter de repetir tal ajuda após outra. Ou seja, a pessoa que se ira facilmente, ela vai sofrer as consequências do mau gênio. Agora, se você ama essa pessoa, é um filho, um parente, e você ajuda essa pessoa, você vai ver que essa pessoa vai repetir a mesma coisa todas as vezes. Tá? E só o Senhor mesmo para mudar. Versículo 20, para finalizar o bloco, diz assim: presta atenção aos sábios conselheiros e recebe de coração a orientação. Assim você alcançará a sabedoria. Ou seja, eu preciso de mais sabedoria. Aonde eu tenho que buscar sabedoria? Com quem eu considero que é sábio ou sábia. E eu quero buscar desses conselho todos os dias. Muitos e muitos e muitos e muitos conselhos. Meu primeiro conselheiro é Deus. E já começo na manhã buscando com ele a mentoria. Mas eu tenho pessoas que para mim também representam a sabedoria, sendo essa pessoa perto de mim, né, fisicamente falando, ou através do digital. E eu tenho essas pessoas também como referência. E buscando sabedoria nessas pessoas, dessas pessoas, eu aumento a minha sabedoria, obviamente, para aquilo que eu preciso no momento. Depois eu volto a buscar mais. Então a gente sempre tem que estar atentos aos sábios conselheiros, pessoas que Deus criou para ser assim. Então não rejeite esse tipo de pessoa, esteja sempre ao lado dessas pessoas, porque você, com certeza, você vai obter ainda mais sabedoria. O último bloco, 24 ao 29, vamos lá. Agora eu quero te perguntar, tá gostando desse vídeo? Já deixa teu like abençoado, e compartilha com outras pessoas. Você sabe o que significa a técnica do follow-up? Você escreve ou manda uma coisa para alguém, digamos que você compartilhou esse vídeo aqui rápido, nessa setinha, e essa pessoa todas as vezes não falou nada com você, mas você continua mandando, até uma hora que essa pessoa fala, poxa, fulano de tal tá me incomodando, todo dia mandando essa live desse Eric Campos. Eu vou assistir hoje para ver. Vai que é o dia que essa pessoa precisa. Isso é técnica de follow-up, ou seja, repetir a sua mensagem.
Você não está dizendo, mandando. Ainda se você quiser ainda mais ser profundo, assiste aqui, eu quero que você assista. Mas se não quiser dizer, só faz mandar. Mandar. Essa pessoa vai assistir uma hora, tá bom? E vai que seja na hora que ela esteja precisando, no dia específico. Então depende de quem? De você. De mim, eu estou fazendo a minha parte. Agora depende de você. Vamos lá para o bloco 5, 24. Versículo 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho nem de levar o alimento à boca. E tem pessoas que são assim, literalmente. Eu já vi pessoas que têm preguiça até de botar o alimento na boca. Minha avó que fala muito sobre isso. Versículo 25. Açoite o rebelde zombador, e os desajuizados aprenderão a prudência. Repreende o homem que possui entendimento, e ele ganhará ainda mais entendimento. Pega alguém que está fazendo merda, um zombador, e vamos açoitar ele, vamos punir. Quem está desajuizado, ou seja, não é zombador, mas está ali sem juízo, na ingenuidade, digamos, fosse possível isso, a gente está numa praça pública, alguém vai e zomba do Senhor. E isso aí é um pecado e você tem que ser açoitado, um exemplo. Já aconteceu isso. E aí, de repente, aquele cara tá ali, tem uma multidão. Aí ele começa, esse cara tava zombando, fazendo piadas. E todo mundo rindo na praça pública, mas ele tava blasfemando. E aí, de repente, tem um cara ali que começa kkkk, gargalhado daquilo que o cara tá fazendo. Mas quem tava ali era outros escarnecedores naquela roda daqueles zombadores. Mas alguém que estava desajuizado, passando, não era zombador, e viu. Depois viu lá as autoridades chicoteando o escarnecedor ali. Esse desajuizado já vê aquilo como desajuizado, já vê aquilo como um exemplo. E ele não vai fazer mais aquilo. E ainda diz mais, repreende o homem que tem entendimento, que busca sabedoria, e você vai ver que ele vai ganhar ainda mais entendimento, porque ele aceita a correção, ele aceita a repreensão. Versículo 26. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe de casa não tem vergonha nem qualquer valor humano. Você acredita que eu já li isso aqui várias vezes, eu não me percebi que eu já li isso, e eu estou sentindo aqui como não tivesse nunca lido isso, e como a gente vê isso em novela, né? Só que hoje, eu já vi muito novela, só que hoje você vê em todo lugar, viu? Eu já grifei aqui, ó, porque realmente, o filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a sua mãe de casa, ele não tem valor e não tem nem vergonha. Então, longe dessa pessoa. Versículo 27. Filho meu, se deixares de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar verdadeira inteligência. Você busca inteligência nos seus livros? Se eu te mostrar aqui, é tanto de livros que eu tenho nessa prateleira, nos lugares, eu tenho em outros lugares também, no escritório, lá na outra casa, enfim. E você acredita que nada disso aqui, nada disso que eu aprendi representa a verdadeira inteligência? Eu aprendi isso estudando Provérbios. E isso me quebrou, viu? Me quebrou muito. E quebra orgulho, quebra o ego. Mas graças a Deus, eu permiti, né? Eu fui convencido por ele a deixar quebrar, ele quebrar o meu ego, quebrar o meu eu. E preciso mais. Você precisa mais. Nós precisamos mais. E isso é ato de humildade para com o Senhor. Isso é temor. Não é ter medo. É temer a Deus. Não é ter medo. Temer. Temer é isso. Eu reconheço que, meu Deus, qual a minha expectativa de homem para tentar refutar o que está escrito? Tem dado certo há milênios de anos. Quem sou eu? Bom, isso é verdadeira inteligência para mim. Versículo 28. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Versículo 29, finalizamos. Preparados estão os juízos para todos os rebeldes e escarnecedores, assim como os açoites para as costas dos perversos. Então fica aí desavisado. Fica aí desavisada. Manda isso para alguém e fala, fica aí. Fala com ele, fala com ela, fica aí desavisado. Porque na hora certa vai chegar a tua resposta e tu fica aí zombando de mim, que estou fazendo o certo, que estou trabalhando, que estou estudando, que estou dando o meu melhor, que estou aqui dando aula a você. Vai zombar porque eu estou dando aula para quem está interessado. Porque você está assistindo e alguém pode estar criticando. Tu ficar aí ouvindo essas lives de Eric tá doido. Nós estamos buscando algo que é eterno e que vai mudar a minha vida e vai mudar a sua vida. Aprendemos o que hoje para finalizar? Integridade, que vale mais do que aparência.
Aprendemos que pressa e prudência e imprudência sabotam a vida e que a prudência, por sua vez, dá segurança para nós. Vimos mais uma vez que o amor é correção em ação, é amor também. Que o temor do Senhor traz para a gente estabilidade. E eu quero te fazer somente algumas perguntas. E que é bem rápida, aplicação prática de tudo aquilo que nós já vimos hoje. Em qual área de sua vida a pressa te feriu, em que você tomou uma atitude que não era para ser tomada? Outra pergunta, a sua ira tem governo ou ela é liberada? Porque está escrito, né? Ireis, mas não pequeis. Ou seja, você vai passar por esse sentimento. Mas o que é que você faz ao senti-lo? Não peque. Pegou o código? Você tem disciplina ou você tem indisciplina diante dos pesos da vida? O que eu quero dizer com isso? Já finalizo definitivamente. Você fazer isso todos os dias, digamos, todo esse estudo de provérbios. Hoje estamos no 19º dia, tá? E alguns dias eu estive com virose e eu não tinha disposição nenhuma de estar às 7h07 gravando vídeo, dando aula de provérbios. Mas eu mantive a constância. Olha como estou hoje inspirado. Então é disso que eu estou falando, de fazermos o nosso melhor. E quando nós fazemos o nosso melhor, nós somos regiamente recompensados. Eu quero te agradecer mais uma vez. Se você gostou, se essa mensagem falou com você, no mínimo deixa um like, deixa um comentário. Uhul, isso aí, vamos nessa, estou contigo. O que você escrever e compartilha com outras pessoas. E amanhã nós voltamos para mais um estudo do livro da sabedoria. Amanhã com o capítulo 20. Amanhã talvez demore um pouco mais, mas eu acredito que já deu tudo certo, tá bom? Forte abraço.